Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gravação desse podcast, trazendo para vocês um grande conteúdo. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial, que já é a segunda vez que ele está vindo aqui. Gostou bastante de estar participando. E também estamos hoje com uma participação ilustre dessa pessoa que está aqui com a gente. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Dariane, sou arquiteta da Performance. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e tenho muito que aprender, assim, né, como vocês. Vamos aproveitar aí o máximo desse nosso bate-papo. É isso aí, pessoal. Conheceram a nossa arquiteta, a Dariane, aí junto com a gente. E estamos aí com o nosso convidado especial, que eu vou deixar que ele se apresente dessa vez aí pra gente. Ok, bom dia pessoal, bom dia Deza aqui. Também para mim é uma satisfação estar aqui novamente, poder falar um pouquinho mais com vocês, tentar trazer algum conteúdo que acrescente, não somente aqui para nós a mesa, mas para todos os ouvintes que estão conosco aqui. É isso aí, pessoal. E pra gente começar, como de costume, vou estar lendo uma passagem aqui para podermos dar início aí ao nosso podcast. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E com isso, nós vamos dar início aí a mais um podcast. E dessa vez, eu trouxe o nosso querido e amigo e bispo da comunidade, o Paulo, e a gente vai falar hoje sobre uma pessoa muito importante na Bíblia, conhecido como José do Egito. Bispo, por favor, faça aquela introdução aí do José do Egito para o pessoal que não conhece ainda um pouco dessa história, que vocês possam passar a conhecer também. Ok, seu Ângelo. Vamos lá. José do Egito. José do Egito, muitas vezes as pessoas até acham que José era descendência do Egito, enfim, mas não. Na verdade, José do Egito se deu a conhecer pelo fato do que Deus concluiu na vida dele no Egito. José do Egito era filho de Jacó, né, que vem da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Ele era o 11º filho de Jacó, no caso aí, mas sendo o primeiro filho com a mulher que Jacó amava, que era Raquel. E seus 10 irmãos, através da mulher de Jacó também, Lia. E José teve uma importância muito grande no conteúdo histórico da Bíblia para o povo de Israel. E aos poucos, aí agora no caminhar das perguntas, das dúvidas que houver, nós vamos falando um pouquinho mais sobre ele. Bacana. E Jacó, né, teve toda essa história, era o 11º filho do... José, né? O José foi o 11º filho de Jacó, com uma segunda esposa que ele tinha. Essa segunda esposa dele tinha problema de ter filho? Sim, exatamente, que é muito interessante, né? Que quando o propósito de Deus, aquilo que Deus deseja para nós tem que acontecer, não importa as barreiras que existam. Para ver que Raquel, ela era estéril. Uhum. E Deus tinha que cumprir o propósito sobre o seu povo, e ele escolhe. O que é interessante que todos nós sabemos, e temos esse conhecimento, que os planos de Deus não podem ser mudados. Não existe barreiras para os planos de Deus. E Deus nunca vai trabalhar naquilo que é possível. Deus trabalha com impossibilidades. E muitas vezes nós, em todos os âmbitos de nossas vidas, seja em qualquer área, muitas vezes nos deparamos exatamente com aquilo que se torna impossível. Aí vem a importância de ter Deus na vida, porque Deus trabalha sobre o impossível. Já Raquel é estéril. E através do nascimento de José, da mulher estéril, que vem todos os propósitos de Deus ser cumpridos para o seu povo. Legal. O bispo, eu acho interessante, eu conheço um pouco da história, né, do José do Egito, mas acredito que algumas pessoas que estejam assistindo também não conheçam. Okay. Tá? Eu acho interessante a gente falar da parte que ele vai para o Egito, que os irmãos dele faz aquela cilada com ele é vendido como escravo para o Egito. Uhum. E conta um pouquinho de como que ele chegou no Egito, como que ele se tornou o que ele se tornou lá no Egito. Legal. Como nós falamos, José então nasce aí de Raquel, a esposa que realmente José. Isso tem uma outra história. O tempo que José se apaixona por Raquel,
e trabalhou com o tio, e por fim foi uma invertida de situação, que casou com Raquel, mas casou com Lia, amava Raquel. Bom, naquela época isso podia, né? Hoje já não pode mais ter bigamia, né? Ter dois relacionamentos. Mas enfim, então como Jacó amava muito, era o filho da sua velhice, o filho com a mulher que de fato ele amava, então Jacó faz uma túnica em especial para o seu filho, José. E isso já desperta a inveja dos seus outros irmãos, porque Jacó amava muito José. E então chega um momento em que os seus irmãos estão apacentando as ovelhas de Jacó, e Jacó então pede para que José vai ver os seus irmãos e saber como está o seu rebanho. E na sua chegada, eles então fazem uma trama. Olha, vamos arquitetar então, vamos matar esse menino então que é tão amado, tão estimado pelo pai. Ou seja, a inveja, que é algo muito perigoso. Acho que nós até comentamos no podcast passado. Sim. Sempre quando nós estamos adquirindo, lutando, existe a inveja. A inveja é problemática na vida de todas as pessoas. Então vejo que isso lá no passado, o máximo que as pessoas tinham eram seus rebanhos. Isso já era motivo para levantar interesses e até as suas invejas. Então decidiram matar. Aí o seu irmão mais velho, Rúben, intercede pela vida dele. Não vamos matar. Vamos jogar ele nessa cisterna aí. E vamos, então, falar para o pai que ele foi morto. Eles pegaram essa túnica, mataram as ovelhas e mancharam de sangue. E, de repente, vem os ismaelitas com uma caravana de escravos e eles tiveram a ideia, legal, vamos vender ele. E vamos arrecadar um dinheiro aqui. Você vê que a importância de José, né, que até gerou dinheiro, né? E venderam ele como escravo. E eles então voltam com a notícia com o pai que José tinha sido atacado por um animal feroz e tinha morrido. E isso vem ao sofrimento de Jacó. Então, Jacó deve ter sentido muito, né? Muito. O filho amado, né? E uma pergunta até, aproveitar essa deixa. Com Jacó sabendo da morte de José. Pessoal, vou fazer uma pausa rapidinho, como tudo é aqui ao vivo. Estamos aqui com um dos nossos membros especiais aí. Tudo bom mesmo? Pessoal, aqui ao vivo, 24 horas. Desculpa pelo atraso, então peguei um trânsito aí. Tudo bem? Dá um oi pro pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bem? Agradeço a todos aí que vão estar escutando a gente. E mais uma, vamos aí. O bispo, voltando à pergunta. Quando Jacó descobre da morte de José, ele nomeia algum dos outros irmãos? Não. Ele não nomeou nenhum outro para ser descendente? Não, até mesmo porque todos os filhos seriam descendentes. Né? Ou não tinha um propósito de ninguém assumir uma situação, até mesmo porque Rúben, o filho mais velho, era o primogênito. Né? Então, na verdade, ele sofre a perca. A Bíblia fala sobre isso. Certo. Então, pode dar continuidade. Depois que planejam, né, a falsa morte de José, passam isso para o pai, ele foi, daí pegou essa caravana e agora... Exato. Aí pode continuar. Ele foi vendido, então, para um dos homens de confiança do rei do faraó. Foi vendido na casa de Potifar. Né? Então, ele foi para trabalhar como escravo na casa de Potifar. E isso é a chegada, então, do José do Egito. De José que sai do meio do seu povo e chega até o Egito. Foi dessa maneira que ele chegou ao Egito, como escravo, e foi vendido na casa de Potifar. Certo. Isso que ele chegou lá como escravo. Exato. O primeiro passo, ele trabalhava para Potifar. Ainda tem uma história em cima disso, com a mulher de Potifar, antes dele chegar no faraó, né? Exato, que é interessante. O que eu quero chamar a atenção de todos nós aqui da mesa e aos ouvintes, que aquilo que Deus tem, o propósito de Deus em nossas vidas, é importante nós termos essa... Eu quero deixar claro aqui para as pessoas, né? Eu trabalho muito com essa questão, aqui não é novidade para ninguém, na parte espiritual. Mas o que eu falo é que a Bíblia, ela é tão maravilhosa que a ciência hoje anda de mão dada com ela. Então nós podemos aplicar isso em todas as áreas de nossas vidas, todas as áreas. Mas é importante entender que
que o ser humano tem que se dar conta que para muitos, né, fala-se da evolução do ser humano. O ser humano foi criado por Deus e ponto. Isso para nós aqui, acho que não há nenhuma dúvida. E se alguém não crê dessa forma, eu respeito do mesmo jeito. E Deus tem um propósito na vida de todo ser humano na face da terra. Como nós já colocamos lá, ele veio, ele nasceu de uma mãe estéril. Então, porque Deus tinha algo para cumprir. Bom, então, e todos os propósitos de Deus nas nossas vidas, ela nos traz benevolência. Ela nos traz, de fato, recompensa. Acabamos sendo prósperos em Cristo. Se vende hoje muitas formas de ser rico e tudo mais. Então, toda a riqueza, de uma forma fácil, ela vai embora fácil. Não vamos falar aqui de Salomão, né, que é outro assunto, mas tudo se direciona. Tudo na Bíblia você vai direcionar um propósito de Deus. A Bíblia é o propósito de Deus. Então, quando me chamam aqui para falar algo na Bíblia, não tem como a gente fugir também de uma parte espiritual, que é um propósito de Deus. Então, voltando. Quando ele chega até Potifar, como escravo, aí já se percebe que aquilo que Deus escolhe, o homem que Deus escolhe. E ele começa a prosperar a casa de Potifar. E Potifar, então, confia tudo na mão dele. Olha, a partir de hoje você vai administrar minha casa, porque tudo que você faz prospera, tudo que você faz fica bom. E ele, então, já ganha confiança de Potifar, começa a administrar a casa de Potifar. E ele era um cara bonito, né? Ele jovem. Era jovem, bonito. Ele tinha 17 anos quando... Caramba. Foi jovem, então. 17 anos. Mas quando ele chegou lá, foi já na época que os irmãos bolou a morte dele. Sim, tudo. Então ele tinha 17 anos quando aconteceu isso. Quando o pai dele deu a túnica para ele. Quando ele chega... Imaginava que ele fosse mais velho. Não, quando ele chega... por isso que eu falo, muitas vezes nós relacionamos todas as pessoas da Bíblia como Salomão, 12 anos. Nós relacionamos pessoas com maturidade. A maturidade do homem da área. Nós temos uma análise de uma maturidade, mas uma maturidade dada por Deus, que vem a sabedoria totalmente diferente. Né? Ela contradiz todo o pensamento do homem. Né? O pensamento de Deus é diferente do nosso. Então ele chega com 17 anos e começa ali a administrar, e isso conquista-se toda a confiança de Potifar. E por ser um jovem, que chega a história da mulher de Potifar, acredito de ser um jovem muito atraente. E a mulher de Potifar começa a se interessar pelo menino. Né? E ela então começa a seduzir o menino e o menino não cai. E ela então levanta a ira. Então ela faz induz o menino e acaba tentando agarrar o menino e fica com uma das suas vestes e chega para Potifar então e fala: olha, esse menino tentou me agarrar e tal. Com raiva, porque ela não conseguiu o que ela queria. Né? Não queria. Aí vem ao caso. E por que ele não queria? Aí que entra essa questão. Por ser uma pessoa temente a Deus. Sim. Ele, como nós temos visto aí, 17 anos, solteiro, eu falar: olha, se hoje eu fosse na hora, eu falaria: sou garanhão, então, né, além da confiança, agora ainda vou ter a mulher do cara. Mas não. Ele foi muito temente a Deus, respeitou, que é o que muitas vezes falta. Por exemplo, vocês têm funcionários, geram uma confiança com o funcionário. E você espera reter o mínimo daquilo das pessoas, é respeitar a confiança concedida. Sim. E é o que aconteceu com José. Não, eu vou respeitar. Vamos dizer, ele poderia muito bem fazer debaixo do plano, mas ele sabia que não pode se esconder. A gente se esconde aqui do homem, não esconde de Deus. Sim. Então, ela vai e reclama para Potifar: olha, esse teu servo aí tentou, está aqui a prova e tudo mais. Então ele é lançado na prisão. Então ele vai para a prisão, José. E o que acontece? Muitas vezes nós olhamos uma história na Bíblia e nós achamos assim, que quando nós contamos uma história, parece tudo muito rápido, né? Ele foi para a prisão e logo Isso, então... eu queria perguntar, se foi próximo já da ida dele para o Egito, ele ficou pouco tempo sob o que ele estava fazendo e assim caiu nessa cilada? Ou... Então, veja bem, como a gente fala, ele chegou com 17 anos. Né? Ele passa a governar com 30. Então, entre a história, 13 anos, 13 né? anos. Então, entre a história dele chegar na casa de Potifar, aí a Bíblia não fala assim, 1 ano, se 2 anos sim. que ele administrou. Mas entre a chegada dele, com 17 anos, ao chegar ao ponto máximo, que foi governar o Egito, por isso José do Egito, são 13 anos.
Quanto tempo ele ficou na prisão? Deve ter ficado 7, 8 anos. Não Uma se conta, fala, não né? sei sabe se nem sabe. quando ele foi. Não temos essa ideia, mas ou seja, estão levando para um lado empreendedor. Uhum. A pessoa começa uma caminhada, um plano, um sonho, que eu quero deixar claro isso. Que o sonho de Deus para todo ser humano na face da terra, Deus quer que todos vivam bem. Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus que cuida dos seus. Deus não quer ver ninguém vivendo uma vida mesquinha, uma vida de dificuldade. Todos nós passamos por dificuldades, por provas, mas são por erros nossos. Sim. Então, eu acredito muito sobre os planos de Deus. E o que eu quero entender é que não posso aqui ficar fazendo uma ideologia de que tudo que você sonhar vai ser realizado. Não posso. Sim. Mas eu acredito que tudo que você sonha, você deve pelo menos lutar por isso. Porque, ao contrário, que muitos falam, José é o sonhador, mas ele sonhou o que ele queria ou ele sonhou o sonho de Deus? Sim. Então, dentro do contexto, nós vamos acabar descobrindo isso e chegar à conclusão de cada um. Né? Bom, Uma pergunta. Sim. Você mencionou agora sobre a parte dos sonhos. Quando o José foi uma pessoa, ele já sempre foi um leitor de sonhos? não. Deixa eu só abaixar um pouquinho o ar, que tá bem gelado agora. Pode. Dentro da... Pode. Deixa eu aproveitar aqui, gente. Abaixa um pouquinho isso, que daí fica Pode. melhor o som dele. Mas ele tinha sonhos quando ele estava na família dele, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Então, legal. Vamos lá, essa parte é muito importante. Porque depois ele vai se tornar um leitor de sonhos, né? Lá no Egito. Eu acho. Ele vai interpretar, né? Ele vai interpretar o sonho. Foi muito bom a sua colocação, porque das primeiros ciúmes e inveja que levanta dos seus irmãos foi a túnica. E isso foi muito importante, estava passando batido até. O que acontece? Deus dá um sonho para ele. Né? Para resumir na história, para ser mais específico. Então, ele chega para os seus irmãos, seus pais, e conta. Resumindo, que eles todos iriam, o pai e seus irmãos, iriam reverenciar até ele. Iriam se curvar diante dele. No sonho que ele teve. No sonho que ele teve. A leitura da história de José está em Gênesis, capítulo 37 começa. Tá. Fala sobre José do Egito. Então, e até o pai fica indignado. Então quer dizer que nós vamos servir você, nós vamos ter que se prostrar dentro disso. Aí então o bicho pegou, meu irmão. Aí os irmãos falaram assim, ficou cara irado. louco, tá achando que ele é quem, né? Então, na verdade, é que não estou dizendo que dentro do contexto da história, para que todos depois possam ler, vão entender que então não é ele sonhou, eu quero ser governador. Existe um propósito de Deus para isso. É diferente de hoje. Aqui é performance. Um sonho de vocês que está sendo concluído aqui. Quantas dificuldades? Quantos talvez vamos deixar para lá? Sim. Uhum. Esses são os sonhos. Vocês são testemunhas disso. O que é a vida de vocês sem o conhecimento de Deus e com o conhecimento de Deus? Tudo muda. Sim. Tudo muda. Isso é muito importante para todo mundo. Independente da forma de crer em Deus. Mas Deus tem que ser colocado no coração. Então, ele tem esse sonho. Que a família dele iria se curvar diante dele. Todos estariam servindo a ele. Aí, digamos, ele sabia entender o que exatamente ia acontecer com ele? Não. Para ele foi apenas um sonho. Para ele foi um sonho. Aí ele contou esse sonho Ele contou ao pai dele. aos pais. Ele sonha por 2 vezes. Então, depois você vê lá, são 2 sonhos relacionados a isso. Né? Tem 11 estrelas, então são, na verdade... Não tem um sonho que aparece um anjo para ele? Tem um sonho que aparece um anjo para ele? Não. Então, é quando o sonho dele, quando traz essas, como que eu posso dizer, essas formas figurativas que tinham as estrelas, tal, Tá. né? Para representar que são os 10 irmãos, o pai, que iriam se prostrar diante dele. Uhum. Aí pronto, aí que Eu queria até cortar um pouco já Sim. relacionando a parte de sonho, bispo. Qual que é o seu posicionamento, a sua ideologia sobre isso, né? Mas eu acho que gera muita dúvida. Todo mundo sonha. E mesmo que não lembre. mesmo que não lembre, né? E a forma, assim, talvez da comunicação de Deus com a gente pode ser através dos sonhos? Sim, claro, perfeitamente. Nós até falamos Sim. um pouquinho antes aqui de começar, nós estávamos falando. O que acontece? Existem sonhos, simplesmente sonhei. Sim. E vou até exemplificar aquilo que eu coloquei agora aqui.
Por exemplo, se eu tenho lá uma viagem marcada, por isso que é questão do temor. Uhum. Você fala, é loucura, besteira, vai pagar para ver? Então, por exemplo, eu tenho um sonho marcado Uma viagem. para a praia. Marcada pra praia. Aham. Aí, na semana que estou para sair de viagem, eu tenho um sonho que nessa praia tem uma confusão e sai uma morte no local. Pô, sai lá um tiroteio na praia. Vamos lá. É só um sonho ou é algo para mim, tipo assim, olha, Um alerta. vai para a praia, mas se era essa praia A que você quer, vai para B, mas não vai na A. Aham. Então, eu sou uma pessoa que eu prefiro não pagar para ver. Sim. Por isso que eu falo essa questão espiritual, né? A Bíblia fala que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Então, se você tem um sonho relacionado... Agora, eu não vou viajar, não tem nada de viagem. Sonhei, então, com a praia que tem um tiroteio. Pô, mas de repente o Ângelo falou para mim, olha, eu estou saindo de viagem essa semana. Ângelo, toma cuidado onde você vai. Sim. Então, eu posso, de repente, falar... De repente, alguém chegou até mim, pô, não está relacionado a mim, mas... Poxa, o Ângelo falou que vai na praia, agora tive esse sonho. Posso até falar para ela, vai, mas toma cuidado, né? Se você vê que o ambiente está legal, muda, vai para outro, enfim. Então, eu acredito muito. Isso era muito, hoje nem tanto, mas nessa época, tanto que existiam os magos que eram só para interpretações. É. Então, isso quase que era uma profissão, né? Na época aí Sim. dos magos. Mas eu dou muita importância quando algo está relacionado sobre meus planos, sobre minha vida, ou sobre meus filhos, alguma coisa assim. Até mesmo quando eu falo, às vezes estou indo, meu caminho é para a entrada direita, eu senti, não, eu vou para aqui, eu mudo meu trajeto. E muitas vezes não ter mudado e me arrepender. Então eu acredito muito sobre a questão dos sonhos. Mas saber interpretar, Legal. né? Assim, interpretar não, saber se o que está relacionado a isso. É só um sonho mesmo? Sonho, ponto, acabou. Ah, sonhei cair da escada. Cara, não vou subir a escada. Então, mano, então dormir de barriga cheia. Às vezes você até acaba sonhando com o que já aconteceu, né? Perfeito. Na mente mesmo, trabalhando aí. Exato. É algo que fica muito ali na sua mente, que não descansa. Enfim. É saber realmente relacionar com o que. Relacionar perfeitamente. Saber, enfim, onde legal. A gente tinha conversado com ele sobre isso também. Legal. A gente tava querendo entender um pouquinho mais. Que pra mim acontece muito sonhos. Eu Pra dou mim, muita pra minha atenção, eu esposa. medito. Sim. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, a Gi falou, olha, eu sonhei algo assim, assim, assim. Ela me explicou. Falou, olha, eu não consigo. Teve pessoas que foram me falando sonho, ela falando e automaticamente eu tendo a interpretação assim. Terminou, falou, ó, é isso. E de fato era. E ela me relacionou os sonhos. Quer atender mesmo? É o rapaz lá da placa da igreja. Não, mas ele vai esperar. Porque eu estou esperando ele o tempo, então ele vai esperar. Acredito que ele está querendo tirar a placa. Daqui a pouco ele tira. Atende por enquanto, pensei que ia tirar a placa. Pode deixar. Que eu vou pedir para alguém lá. Tá bom. Então, aí voltando. Sobre a questão do sonho. E aí a Gi contou um sonho. Aí eu falei assim, olha, eu não consigo. Eu sei que é importante esse sonho que você está tendo, mas acho que é interessante você falar com Deus novamente para ver se ele dá uma continuidade nesse sonho, porque esse sonho ficou vazio. E pode ser simplesmente um sonho. E ele não dá mais nada, e aquilo só ser um sonho, ponto final. E não vai mudar nada. Sim. Resolvido? Ele tá querendo ver de lá. Ele quer ir lá hoje? Eu falei que depois você ia retornar aqui também. Obrigado. Ele participou do podcast, Participou, ele não tá aqui. sabe, mas ele Exatamente. participou do Ele tinha podcast. alguma pergunta, né? Pô, Uma você devia pergunta ter aí. falado, viu? Você quer aproveitar? Tem alguma pergunta sobre o José do Egito? Então, e para você ver, até é interessante, né, quando a gente fala, esse cara é um cara que está tentando tudo. Ele fez o todo lá da igreja, entendeu? Aí de repente falou, eu vou querer mudar essa fachada, essa placa aqui. Eu também faço. Aí esse dia o pastor ligou para mim e disse se eu sabia quem mexia com estrutura metálica, o cara que aumentava o barracão. E eu estava em conversa com ele, ele falou, tem um rapaz precisando ser suspeito de alguém, ele falou, eu também faço. Pô, então, tipo, um cara que Tá? Sim. né, o Tá cara, buscando o tipo, sonho assim, dele. tipo assim, eu vou agregar. Eu achei isso interessante. Legal. Numa com licitação na prefeitura, eu vi um cara que vende pastel na licitação. Eu falei, mas você trabalha com mecânico de moto? Ele falou, não, mas eu terceirizo. Se eu ganhar, eu terceirizo. Então é isso, está aí aberta a oportunidade para todos, né? Sim, Com certeza. E tem força de vontade, né? Sim, Ou se a pessoa tá aí se interessando a isso. com certeza.
Aí voltando agora, voltando ao nosso ao José. Aí você parou com ele, falando que a gente voltou sobre o sonho sobre que o ele sonho. teve no início dos irmãos, da Perfeito. família. Aí que levantou a ira de vez, né? Até o próprio Jacó não gostou muito da situação. Eu vou me prostrar para você, enfim. Então isso também foi um dos motivos que piorou a situação da falta aí de como que eu posso falar? De afeto, né? Sim. Foi antes ou depois da túnica? Foi antes ou depois da túnica? Depois que na túnica ele recebeu já quando criança, né? Quando entendi. criança ele tinha essa túnica diferenciada, né? Que é que eu falei, há muitos que vão direcionar essa túnica de uma maneira. Eu acredito que essa túnica ele realmente mostrava todo o amor de Jacó para com José, o filho da pessoa amada, o filho da impossibilidade, da mulher de mistério, enfim. Então, eu acredito muito nisso, né? Bom, mas então, aí, eu estou falando, 17 anos, aí ele é lançado na prisão. Na prisão do Egito. Na prisão do Egito. Dizem os teólogos que a prisão em que ele foi era uma prisão onde tinha muitos presos políticos da época. Uhum. E também numa dessas estava lá o copeiro e o padeiro de Faraó. E o copeiro tem um sonho que ele... Deixa eu tentar lembrar que eu estou confundindo agora dos dois. Eu até anotei aqui para não me perder sobre essa questão. Com qual sonho que é de cada um. Isso, Eu também exato. lembro do sonho, mas não lembro qual que é de Vamos lá. cada. Isso mesmo. Então, o copeiro ele sonhou com uma videira com 3 ramos, sei lá, ela dava fruta, ia florir, tudo bacana. Aí José virou para ele e falou assim, olha, em 3 dias você vai sair daqui e você vai voltar a servir a mesa do rei. E o padeiro, eu também sonhei. Sonhei que havia 3 cestos com pães e doces, tudo que o faraó gosta. Estava sobre minha cabeça e vinham as aves e comiam o que estava na cesta. Aí José falou para ele assim, legal, em 3 dias o faraó vai cortar a sua cabeça e vai te pendurar na árvore e as aves do céu vão comer a sua carne. Mas ele não volta a servir o faraó, né? Quem? O padeiro. O padeiro O padeiro não. Só o copeiro que volta. O copeiro volta. E José faz um apelo. José fala assim, olha, lembra de mim quando você estiver lá. E passado-se um tempo, então... E não foi pouco tempo, foi bastante que daí José ficou na prisão. Não sim. fala de... a gente não tem uma ideia, tempo, porque né? se ele chega com 17, não sabemos quanto tempo ele ficou na casa de Potifar. Né? Mas entre a sua venda até ele assumir, são 13 anos, praticamente num lugar que não é dele, sendo escravo, na prisão, enfim. E passado-se um tempo, então, Faraó tem um sonho. E ele manda chamar os magos, os seus homens mais próximos, que alguém pudesse interpretar esse sonho. E ninguém conseguia interpretar. Aí então o copeiro lembra. Mas se lembrou disso. Mas é o que eu acho interessante, quando nós queremos que alguém lembre de nós por alguma situação, quanto tempo ele ficou? Como nós falamos, não sabemos quanto tempo ele ficou. Mas tudo é o tempo certo, né? Sim. Ele podia até falar, tem um cara bacana lá, viu? Pô, cara, tão legal. E o que é interessante, que é incrível, ele chega como escravo na casa de Potifar, o cara faz prosperar tudo, tem a confiança. E quando ele chega na prisão, chega lá o cara domina também, ele ganha espaço, ele ganha destaque. E ele passa a ter toda a confiança dos prisioneiros e também da galera, né? Vamos dizer assim, daqueles que cuidavam do cárcere. Uhum. E ele tinha total liberdade. Ele conquistou todos que estavam no cárcere, bem como, vamos dizer, vamos trazer para o tema agora, os policiais, os agentes carcerários que lá estavam. Ele tinha total liberdade. Então, até nisso. Então, ou seja, onde José ia, ele fazia com que tudo ficasse melhor. Né? Vamos dizer, ele trouxe uma paz na prisão, né? Trouxe uma harmonia lá entre os prisioneiros. Enfim. E aí, então, ninguém consegue revelar esse sonho, trazer uma interpretação exata do sonho de Faraó. E o copeiro fala, olha, tem José que interpretou meu sonho,
Então, tanto do padeiro aqui, né? Sim. No caso que você matou aí, o cara, ele já tinha antecipado que você vai morrer, enfim. E você, ó, Ele falou, então traga ele para cá. Aí então o faraó apresenta ele. Então, para resumir, o faraó fala, olha, eu sonhei que tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras, elas pastando, e após elas pastarem, comerem, as vacas magras comem as vacas gordas. E o segundo sonho é que existia 7 espigas de milhos boas, num único pé, né, digamos, e outro pé com 7 espigas secas, né, digamos, não tinha grão, não tinha nada. E no final, as 7 espigas ruins engoliram as 7 espigas boas. E vamos lá, né, olha, e ninguém consegue interpretar. O faraó teve várias vezes esse sonho? 2 vezes. 2 vezes. Ele teve 2 sonhos, né? Então ele sonha com as 7 vacas e depois sonha com a questão das espigas. Aí José simplesmente falou para ele, olha, isso é simples, isso é o tempo da bonança e o tempo da escassez. Então será 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. É isso, pronto. Ah, tá legal, bacana. Então, agora está revelado, está interpretado o sonho. Mas dada por Deus a sabedoria para José, ele também já traz o resultado. Falou, mas é o seguinte, o que você deve fazer? Aumente os celeiros de tudo que você produz. O faraó não chegou a perguntar para ele? Não, ele mesmo falou, mas para isso existe uma solução. A Bíblia fala aqui, falou, então, mas o que eu devo fazer, cara? Então me ajuda aí. Né? Diferente de Salomão, que era o cara que todo mundo buscava para falar, o que eu faço? Mas ele já falou assim, mas para isso tem uma solução. Você simplesmente aumenta o seu celeiro, pega tudo, 1/5 do que você produzir, vai armazenar tudo, de todas as sementes, de todos os grãos que tiver, e vamos armazenar. E quando chegar no tempo de escassez, nós vamos ter o suficiente. O faraó olhou para ele e falou assim, olha, além de, né, vamos dizer, pô, cara, além de você conseguir interpretar meu sonho, ainda você me dá a solução do problema. Então, a partir de hoje, após mim é você, cara, você vai mandar em tudo aqui, você vai gerenciar, você vai governar, você vai mandar, você vai decidir, você vai ser o cara da vez agora, é com você o negócio. Foi contratado. Exato. Quer dizer, o cara sai da condição de escravo e passa a governar o Egito. Mas por qué? Aí que vem a conclusão dessa história aí, né, resumida, uma resenha muito curta mesmo. Mas por quê? Por que disso? E o interessante é que ele tinha acontecido toda aquela situação com a esposa de Faraó, ele poderia simplesmente olhar para José e falar, não quero nem escutar esse cara, né? Porque já foi preso, mas não. Diante da sabedoria, da interpretação, ele cria essa confiança, né? Exatamente. E quando nós trazemos isso para os empreendedores, para dentro da sua casa ou para qualquer área de trabalho, é isso que nós temos que entender, que todos nós vamos chegar no momento da dificuldade, e agora? Sim. Né? Como foi apresentado, olha, 7 anos de fartura e vai ter 7 anos de escassez. Mas e aí? O que acontece com muitas pessoas quando chegam no seu auge da situação, da sua conquista? Eles manjam. Né? Agora eu vou viver. Vai que eu morro amanhã. E se você viver mais 50 anos? Você acabou com tudo Você que vai você acabar, tinha. Você leva 25 anos para conquistar algo e termina tudo com 5 anos. Sim. Aí você tem mais 50, ou seja, sobrou 45 anos para você viver, e aí você vai fazer o quê? Tem que lutar tudo de novo? E é o que acontece na maioria das vezes. Sim. Pessoas que desistem do seu sonho. Ou seja, o Faraó estava vendo ali, cara, todo o meu império, então, quer dizer, agora está tudo legal, mas daqui, passados esses 7 anos, vai acabar tudo. E foi o que houve, escassez total. Não houve nenhum lugar que houvesse um plantio, só no Egito, em nenhum lugar mais. E é que vem aquela questão, ele sonhou o sonho dele, ou sonhou o sonho de Deus? O propósito era dele, o propósito era de Deus. É lógico que Deus não veio e falou assim, Ângelo, você vai ser arquiteto, mas Deus não sabia o que você queria? Sim. Por que hoje vocês estão aqui com uma família, né, em família trabalhando? Ele não sabia. Então, se tinha isso dentro do coração de vocês, então ela ia ser mecânica, ele ia ser qualquer outra coisa. Então, Deus trabalha
que é diferente. Quando há um propósito, que a gente fala sonho, eu sonho em algo, Deus quer que eu faça. Por exemplo, para mim estar na liderança, eu simplesmente falei, eu quero, eu vou ser. Eu tinha planos para a minha vida totalmente fora disso aqui, não tem nada a ver com igreja, com nada disso. E quando também decidi por uma questão de tudo que aconteceu na minha vida, não foi para ir lá e ser um líder. Mas isso é porque eu sonho tanto que não sonhava, mas eu fiz muita prova com Deus, assim como Gideão. Né? Não teve um sonho? Não foi um sonho que você me contou uma história? Acho que do nome. Do nome, né? Do nome, Foi né? o Que nome. foi o nome da comunidade É. que sonhou. Exato. Foi no caso quando estava sendo constituído o ministério, que a pastora falou assim, não, quem vai dar o nome é Deus. Eu falei, então ele vai mandar fosse hoje um WhatsApp para mim e tal. E quando foi que você me contou? Acho que quando você foi ungido como pastor, não foi? Não teve um sonho ou não? Foi alguém que falou com você? Foi um sonho, isso, legal, Ó, bacana. essa história é muito legal, eu legal. gosto dela. Você já vai contar, toma um pouco de água aqui. Deixa eu agradecer um pouco também. Pessoal, pra gente que ainda tá aí, você que tá sonhando em construir a sua casa, sonhando em poder prosperar, eu vou agradecer agora os nossos patrocinadores. E dentro desses patrocinadores tem muitos que podem estar realizando o seu sonho aí, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez ao pessoal da Uzimix por estar aí junto com a gente nesse podcast, que está sempre agregando. Temos Zé Toretti. o famoso Zé Toretti. Pessoal, tiver precisando de um vendedor de concreto bom, tiver precisando de concreto de qualidade aqui da região, tá aí. Tô indicando aí para vocês podem procurar ele sempre. Ele tá sempre aparecendo no nosso Instagram aí da Performance, a gente sempre utiliza o concreto desse pessoal aí, que é um concreto de muita qualidade, pessoal. E eles são muito honestos, pode confiar. Também agradecer o pessoal da Tortola, se estiver precisando de aluguéis de bitoneira, andaime, escora, aproveitando já as escoras, se você quiser montar a laje da sua casa, estamos aí com o pessoal da Margutti também, sempre fortalecendo aí, a gente sempre indica esse pessoal também, laje de qualidade, material muito bem feito. E para depois que você tiver com a sua casa pronta, para você aproveitar essa piscina, a gente vai indica também o pessoal da Evo Laser Taquaral, que é uma empresa no qual você pode estar fazendo sua depilação a laser, muito bom também, a gente sempre indica, e você pode tomar aquele banho de sol lisinho, sem pelo. Tá bom, pessoal? E a Forte Rocha também. E também tem o pessoal da Forte Rocha Marmoraria, verdade. Eles vão deixar a casa de vocês, ó, um brinco. Dariane gosta muito do pessoal da Forte Rocha também, sempre falando bem deles, porque eles atendem a performance em si com muita qualidade. O pessoal sempre do prazo, né? sempre Isso é atendendo importante. muito bem com Muito material de honesto. qualidade. E agora a gente volta aqui para você. Já tomou uma aguinha? Opa, Descansou um pouquinho as palavras? deu para tranquilo, até É? respondeu. Conseguiu responder o cara do todo? É. Aí ele já pergunta assim, você teve algum sonho, né? Sonhou alguma coisa? Falando do sonho, né? Vamos deixar o José um pouquinho, o José espera um pouco, a gente já volta nele. Com certeza. Eu acho muito legal aquela história do sonho também. Aproveitar que a gente está nesse momento. Conta um pouquinho dessa sua história pra gente. Exato. O que acontece nessa minha caminhada entre ir para a igreja e receber o chamado e chegar no pastorado, chegou um momento que eu tomei uma decisão. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, eu não quero mais, por decisão do homem, eu vou separar você vai ser um diácono, você vai ser um presbítero, você vai ser isso, ou você vai ser aquilo. E eu tive essa conversa com Deus, falei, eu não quero mais assim. Até a unção a pastorado, foi do diaconato para o presbitério, eu aceitei por obediência. É meu líder, falei, então tá bom. Mas eu não senti uma alegria dentro de mim por aquilo. Então eu tomei essa decisão. Que ainda que falasse, olha, eu não ia aceitar. Ok. E depois, com toda a mudança, veio a comunidade em si. Eu estava com uma viagem marcada para Minas, no caso do pastor e da pastora Angélica. E Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho e falou assim, olha, prepara tudo porque o óleo vai descer. Eu sonhei com aquilo. Aí no outro dia, a mala estava Mas você pronta. interpretou o óleo como Unção. uma unção? Sim, interpretei que seria unção. Aí eu ainda fui lá, peguei uma outra roupa
Porque eu sabia até exatamente como seria. Deus mostrou como seria. No sonho. No sonho. Eu falei, bom, então vai sujar muito de óleo, eu vou pegar uma outra roupa. Mas eu peguei escondido, não falei nada para vocês. Ó, pega aí uma roupa, porque vai acontecer isso. Eu falei, não vou falar nada para ninguém. Fui lá e peguei uma outra troca de roupa, coloquei na mala. Aí foi um casal foi conosco. Passei, peguei e fomos. Agora não me lembro o nome da cidade. Logo no começo, aqui em Minas mesmo. E chegamos lá, chegamos, tudo bem e tal. Aí ficou lá a pastora Angélica, e fomos sentar eu, o pastor Celso e o irmão Edilson. Aí a gente conversando tudo, o pastor vira para mim e fala assim, você está preparado porque o óleo vai descer? Do nada. Do nada. Eu simplesmente virei para ele e falei assim, sim, eu estou preparado, eu vim preparado. Aí ele olhou espantado comigo. Ele falou, mas como assim? Eu falei, porque eu tive um sonho, Deus mostrou para mim o que ia acontecer. E ele falou assim, e Deus também me mostrou para mim como deveria ser. Então Deus deu um sonho para ele. Só não sabemos se foi no mesmo horário. Né? Nem eu sei que hora eu sonhei isso. Mas ele teve um sonho lá, eu tive um sonho para cá. E quando cheguei, ele me fez uma pergunta, eu dei a resposta, e ele olhou espantado. Mas como assim você veio preparado? Então, é algo que é assim. Então, Deus deu o sonho. E eu sabia que aquilo ia acontecer. Só que eu falei, bom, se vai acontecer, e como vai acontecer, vai ter que acontecer. Eu não vou falar para ninguém, tipo, pastor, você não sonhou nada? Você não está sabendo nada? Deus não falou nada? Então, eu ia ficar ali cutucando uma situação. Fiquei quieto na minha. E Deus tinha me mostrado como seria. Que ia ter um banquete, e inclusive eu tenho fotos. E antes do banquete, derramaria o óleo na minha cabeça. E ele separou uma botija, algo assim, com mais 1 litro de óleo. Então não foi algo assim, ele derramou o óleo sobre. Então, por isso que eu peguei a roupa mesmo. Por isso que eu peguei a roupa. Legal. Porque eu sabia que o óleo ia ser derramado. Entendeu? E a esposa dele fez um banquete exatamente, uma mesa farta com muita comida. Entendeu? Então foi exatamente como Deus mostrou no sonho. E aconteceu. Pra você ver como E sonho. como eu também tinha feito um propósito com Deus, que eu não aceitaria isso vindo do homem. Então não foi o homem que falou, eu vou ungir você, pastor. Você vai ser pastor. Não. Deus determinou, agora você vai ser. Então isso é muito importante, essa intimidade da gente ter e conseguir também interpretar. E poderia simplesmente eu chegar lá e como que ia acontecer? Deus fala Se Deus não bastante fala por com sonhos. ele. Então isso é muito interessante, cara. Foi o E pastor foi, até também. gostei de você ter me lembrado disso. Eu tava lembrando, só que eu falei, nossa, será que foi ou alguém falou com ele? Eu não tava conseguindo me lembrar. E eu acho que também, mais uma vez, o pastor também sonhou, né? Quando ele falou que você não era para ser mais pastor, não foi? Que era para você se tornar bispo. Foi através de um sonho, mais uma vez. Foi através de um sonho. Foi através do sonho. E isso era uma insistência muito do pastor, que falava isso comigo. E eu ficava assim, bom, mas tudo bem, se Deus falou com ele, Deus tem que falar comigo. Porque só assim, a pessoa chega para mim, é muito simples. Olha, Deus falou para mim e tal, ou Deus me mostrou isso. Ah, legal, bacana, tá bom, não vou desprezar. Mas eu sou um Gideão na vida. Então o senhor prova para mim. Então, o pastor falou muito sobre isso, e até que Deus falou comigo. Enquanto Deus não falou comigo, eu não aceitei. Não é que eu não aceitei, eu fiquei na dúvida. Sim. Eu não gosto de ficar na dúvida com nada. Então eu prefiro estar alicerçado, ou na palavra, ou que Deus fale comigo. Entendeu? E Deus falou comigo. Então foi algo também assim. E tem muitas outras coisas sobre a questão. Se a gente for falar de sonho aqui, sobre a questão da comunidade mesmo, tem muitas coisas assim relacionadas a que Deus mostrava em sonhos, em outras situações da minha vida também. Então a pastora teve uma situação que ela sonhou com a família do pastor Edemir. E ela chegou, pegou e falou, olha, Cátia, é assim, 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 que eu sonhei. Aí a Cátia pegou e falou assim, e o seu sonho é isso, 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 que está acontecendo. Uhum. Então estava muito relacionado. Então, acho que isso responde a sua primeira pergunta, né? Como claro. Deus usa os sonhos sim para falar com a gente. O interessante, tanto para coisas boas, como a unção, né? E também para alertar. Né? Às vezes, minha mãe é uma mulher muito temente a Deus e, né, há muitos anos ela, né, sempre ali íntima do Senhor, e ela sempre
Deus deu esse dom, né, de revelação para ela dos sonhos. Inclusive, quando eu tinha 12 anos de idade, Deus mostrou para ela através de sonho que uma pessoa da família ia falecer. E quando Deus mostra, aquilo incomoda. Sim. Porque se fosse apenas um sonho, ela simplesmente ia sonhar, tá bom, passou. Não, mas aquilo martelava no coração dela. Não, Senhor, em nome de Jesus, dê o livramento. Se for para acontecer o pior, não deixa acontecer o pior se for da tua vontade. E ficou aquilo o dia inteiro, ela trabalhou o dia inteiro com aquilo no pensamento. E quando ela chegou em casa, tava tudo bem, eu e minha irmã, né? E aí, irmãos, né? Começa ali, uma briguinha lá. Aí minha irmã veio me provocar e eu corri atrás dela pra bater nela, que eu já tava por aqui. Super tranquilinha. E aí eu estourei o vidro da porta, porque ela segurou a porta. E eu cortei meus 2 braços, cortei tudo. Levei mais de 60 pontos. Então, assim, naquele momento ela se lembrou. Cortou nervo. Cortou 2 tendões. Então, assim, aquilo era pra morte, Exato. se for ver. Sim. Mas Deus deu a sabedoria para que ela intercedesse. Ela não sabia quem era, mas alguma coisa de ruim ia acontecer. Então, assim, se eu estou aqui hoje é porque pelas orações. Então, eu creio muito nisso. Que a revelação de um sonho, ela orou em muitas coisas que aconteceu na minha vida, na adolescência. Quase eu sofri acidente, minha mãe sempre sonhando. E sempre aquilo, né? Senhor, dê o livramento. Se for da tua vontade, que o Senhor faça o melhor. Sim. Né? Porque às vezes Deus mostra, mas, né, pra gente interceder, mas é a vontade dele, né? Então, sou testemunho vivo de que realmente sonhos são tanto para a parte de, né, de alertar, da pessoa orar, né, de ter aquela intimidade, quanto também de coisas boas, né? Perfeito. Ou até mesmo se preparar para as coisas ruins, né? Sim, exato. Se preparar. Você vê que a intercessão vale muito. Quer dizer, Deus falava de morte sobre a família, Sim. mas a intercessão dela, Foi né, importantíssimo. foi importantíssimo. É. Então, sabe o que acontece? As pessoas vivem num mundo, vivem um dia a dia muito corrido. E as pessoas não param sequer um minuto, tipo assim, Deus, me dê sabedoria, me dê visão das coisas, né, me dê sensibilidade ao teu espírito, à tua voz. Porque às vezes Ele quer nos livrar. É aquilo que eu falei, o meu trajeto é ali, a próxima direita, cara, mas não vou entrar aqui, entra, acabou. 2 a mais, 2 a menos. Fura um pneu do carro, você está um pouquinho atrasado, o que você faz? Você fala, pô, obrigado, cara, que legal, vou ter que trocar um pneu. Mas quantos livramentos nesses 10 minutos o Senhor não está tirando da sua vida? É por isso que ele fala que em tudo é graça, cara. Pô, não é legal, você já está atrasado, ainda o pneu furado. Né? Então já começou ali, ele já deixou você se atrasar. Isso que tem que entender. Ele já deixou você se atrasar. Agora, não era o tempo suficiente, pô, ele acordou, então eu vou furar, eu vou murchar o pneu dele, cara, eu acredito nisso realmente. Sim. É porque esse tempo que eu vou livrar ele. E o que nós fazemos? Ficamos Murmura. Agora, é o caso de José. Será que ele gostou de ser um prisioneiro? Será que ele gostou de ser escravo? E depois ele entende, ele fala isso dentro do estudo, ele fala que ele entendeu que isso era o propósito de Deus. Por quê? Qual que é o fundamento dessa história? Por que ele sonhou que a família dele iria se encurvar? Porque aí, então ele está lá. Chega um momento da escassez, ele é o chefe maior da província lá do Egito. E então os irmãos dele sabem que no Egito tem Comida. Sim. E eles vão até Os lá. irmãos que jogaram ele na prisão, mas os irmãos não sabiam Não que sabiam. ele era... E quando as pessoas iam até lá, ele que questionava, vende ou não vende, entrega ou não entrega. Então tiveram que se apresentar diante do irmão dele. E dentro de um maioral eles tinham que o quê? Se curvar. E dessa história, né, um pouquinho que eu tenho lembrado, a primeira vez que os irmãos deles vão pedir comida, eles não reconhecem que é o irmão E dele. ele também não se dá a reconhecer. Ele né? não deixa ser Ele reconhecido. vê. Mas ele faz, tipo, foi acho que um irmão só lá pedir, né? Que daí ele entrega um pouco, fala, vai lá, busca a sua família e Isso. volta que eu vou te entregar tudo. Exato. Aí ele vem com os outros irmãos. Aí ele se dá a conhecido. Aí ele fala, sou eu. Cara, eu fico imaginando, né? Não, eu fico imaginando, cara, todo mundo caindo por Ó, terra. quem tá aqui. E o pai? Entendeu? E depois ele manda. Depois que ele se dá a conhecer os seus irmãos, que vem o arrependimento tudo, ele vai e fala com o faraó. O faraó fala, traga seu pai, sua família. Busca a toda, família. entendeu? E a família tinha que se reverenciar quem? Quem que mandava ali? José. Ou seja, o sonho que Deus
deu para ele, era o propósito, e aí Deus entendeu que José tinha que passar por isso. Agora pensa bem, se todos amavam ele, queriam ele perto, queria bajular o caçulinha, Sim. né? Sim. Isso poderia acontecer? Não. Isso que muitas vezes nós não entendemos. Pô, Deus não é legal comigo, porque se ele fosse bom... O que acontece com muitas pessoas que acabam se desviando da vontade de Deus? Né? Não falo dentro de uma igreja, porque a igreja é um lugar para a gente ir prestar um culto, né? Mas sai da presença dele. Exatamente, porque chega um momento da escassez, uma necessidade, que ele provoca isso na vida das pessoas para valorizar, para entender que, Sim. olha, eu te escolhi, eu tenho um propósito com você. Para se tornar mais É que forte. nem o caso, quantas famílias que vocês não chegaram, falaram, tá aqui a chave, ó, concluiu o sonho de uma família. Né? Mas quantas dificuldades vocês não enfrentaram para realizar o sonho dessa Sim. família? E quantas dificuldades que essas famílias também não enfrentaram para Sim. realizar seu sonho? Sim. Não existe nada de graça e não vai existir nada de graça. Tudo vai existir de nós uma perseverança e entender que o momento das dificuldades, as barreiras não são algo para nós desistir, cara. As barreiras são algo para mostrar que nós somos fortes. Sim. Sim. Não é para... Porque se tudo vai abrindo, cara, você imagina um cara que, tipo eu, assim, não faz nada, aí vai correr uma maratona. Vai ganhar, cara? Não é capaz de pedir. Vai morrer no meio do caminho de infarto, cara. Agora, você pega uma pessoa que se prepara o tempo todo. E o preparar dela, muitas vezes é a renúncia de alimentos, renúncia de tempo, renúncia de tantas coisas. Muitas vezes nós só queremos somar, só ganhar, ganhar. Aí eu falo assim, se você chega até um ponto da história, se nós chegarmos até o ponto da prisão, nós falamos assim, pô, coitado dele. Esse nasceu para sofrer. É. Mas quando nós chegamos, é o caso, nós vemos, eu acredito que em qualquer etapa de nossas vidas, quando nós chegamos naquele momento difícil, cara, aquele momento que se torna implacável ali, é o momento que nós temos que entender assim, ó, aqui é o 50%. Agora eu tenho que lutar mais 50%. Ali é o momento da sua decisão. José simplesmente vai falar, quer saber uma coisa? Estou aqui na prisão, que se dane, esse cara com o copeiro que morra junto também, estou nem aí com ele, entendeu? Que morra os dois, quer saber, eu vou revelar, eu sei até o que vai acontecer, mas não vou falar nada. Entendeu? Ele podia se rebelar, totalmente se rebelar. O que acontece no momento das pessoas, em qualquer área da vida? Ah, estou com um problema do filho, eu já não quero saber, desisto. Ah, melhor não fazer essa aula não, cara, está dando tanto trabalho. Mas, você já me comentou que em certas obras, humilhação, tudo, mas que gera um aprendizado. Sim. Sim. Né, de lidar com situações, de lidar com pessoas. Então, tudo é aproveitado, tudo. E José do Egito deixa aí um legado muito grande, principalmente para as pessoas que estão aí lutando pelo seu sonho de uma empresa, de negócios, que vai chegar vai chegar um momento da prisão. Tipo, cara, estou preso, não sei o que eu faço. Se é para lá, se é para cá, se eu pego o dinheiro no banco, esse é o momento de a gente parar e entender. É um momento de refletir, é um momento de buscar em Deus aquilo que nós aprendemos de Salomão, Sim. a sabedoria. Porque, entendeu o caso? Só tinha uma coisa que o faraó queria dele, a interpretação do sonho. Ele podia interpretar, valeu, me leva de volta, mas ele foi ousado. Fez a diferença, né? Ele fez a diferença. Não, mas vamos fazer isso, porque isso vai te trazer resultados. O que acontece? Vamos dizer assim, que vocês, um ramo de vocês, a casa não vai ser minha mesmo. Eu sei que lá vai dar um vazamento. A casa não é minha mesmo? Deixa assim mesmo. Será que essa pessoa indicaria vocês? Não. Isso é problema do faraó. Mas eu preciso comer também. Eu sou preso, mas a comida que vem aqui sai de lá. Sim. Então, aí vem a questão da diligência, né? Tudo com excelência. Então é isso que a gente aprende, mais uma vez que a gente aprende, a importância da sabedoria, a importância de entendimento, saber que os sonhos podem ser realizados. Os sonhos são algo que nos incentivam, nos motivam. Eu vejo pelo Davi, né? O Davi tem lá a questão da miragem. E assim, vou ser bem sério, eu já tinha deixado para trás faz tempo, mas ele é um sonho e ele acredita nisso. Sim. Ele acredita fielmente nisso,
que aquilo é para ele, que vai dar certo, e ponto final. Então eu acho interessante isso. Bom. As pessoas que querem, cada um está no ramo. Então se eu estivesse aqui no ramo de engenharia também, então seria um concorrente seu. Se eu estivesse querendo uma marca de roupa, seria um concorrente do meu filho, mas cada um deu chão para um lado. E eu me sinto realizado nisso que eu faço. Legal. Agora, por exemplo, tem momentos, eu tenho sonhos. Vocês mesmo já participaram, a Dari já correu comigo. E esse sonho não morreu dentro de mim. Sim. E às vezes me deparo assim, ontem falando com a pastora, eu preciso saber como que está essa questão, né, de oferta, de dízimo, isso, aquilo e tal, porque eu preciso saber como pisar. Por exemplo, lembra que eu pagava um consórcio? Sim. Aí a pessoa falou, ó, A carta de consórcio está difícil porque o seu grupo, muitas pessoas desistiram, cara, e dificilmente vai ser sorteado. Paciência, o que eu posso fazer? Aí passa um tempo, a pessoa me liga, olha, eu estou trabalhando agora com a Porto Seguro, que a Porto Seguro agora também está fazendo, né? Vamos migrar para lá e tal. Legal, bacana, então vamos para lá. Tá mais fácil. Migrei para Porto Seguro. Aí as promessas foram muito boas e tudo mais, porém, me deram uma pisada na bola. Que, olha, você vai pagar a primeira e tal, depois você vai ter um prazo de 60 dias. Eu falei, olha, eu vou precisar de pelo menos um prazo aí, pagar a segunda, porque as duas primeiras ficavam alto, você tinha que pagar Adesão, né? adesão, que daria 16 mil. Eu falei, eu pago 8 agora, e você me dá um prazo na próxima. Então, tem um vencimento de 60 dias, eu pago os outros 8 e depois começo a pagar. E simplesmente 30 dias, cobrança. Eu falei, não foi assim, tal. Por fim, o que aconteceu? Cobrado. A carteira. Nem Bracon e nem Porto Seguro. Nem Porto Seguro. Quer dizer, aí eu falei, pô, mas acabaram com o meu sonho. Aí vem aquela questão. Se isso aconteceu, tem um propósito. Sim. Sim. Tem um propósito. Então, como naquela época que nós estávamos pensando, comprar, construir e tal, você compra, gasta 500 mil, aí você vai construir. Vamos falar de quase 1 milhão para você construir algo muito grande. Aí, quando eu tirei uma ideia em cima do que você me falou, como você trabalha quando Bianco, você loca um lugar, faz melhoria, tem um tempo sem pagar o aluguel. Então, são tempos que você tem como aplicar um pouco de dinheiro. Então, eu falei, bom, então eu não compro. Então, eu não perco o bem que a comunidade já tem. Você loca uma situação, você faz uma melhoria, você entra na negociação do tempo que você vai melhorar, você vai tirar depois. Então, eu peguei naquilo lá. Sim. Então, isso pode ser uma outra situação. Você vai gastar aí 1,5 milhão entre terreno, construir. Então, isso você pode, você dividir 1,5 milhão em um aluguel, quantos anos que você não vai, e depois, ficou pequeno, o que você faz? Vai para outro lugar, migra para outro lugar. Então, você constrói, você está preso numa situação. Então, também traz, você consegue aplicar tanto isso numa área como em qualquer outra área, assim como aqui também. Que o que traz José aqui para a gente fechar o círculo aí da situação, que não tem como parar. E aquilo que está no coração de cada um de vocês, no coração de vocês, a gente tem que acreditar e saber que o momento da dificuldade é um momento de parar e buscar em Deus. Porque quando nós estivemos presos na situação, cara, não sei, vou para cá, vou para lá. Quantas situações, quando nós nos conhecemos, né? E hoje vocês foi lá, testificou o que Deus fez. Agora, você vai cair na mesma loucura se quiser, né? Sim. Então, tudo, a base está na sabedoria. A sabedoria que Deus deu, a ousadia dele. E José foi utilizado por Deus para esse propósito. 100% para esse propósito. Né? 100% por esse propósito. Cuidar da família e do povo dele.
depois não teve nenhuma descendência, não teve nada Tanto que que... ele casa ali, né? Ele tem 2 filhos, né? Benjamim, um dos filhos dele, que da tribo também, e depois a tribo, aí vem um outro só. Aí vem Então, se encerra ali. Então, todo propósito tem. E nós também temos nosso propósito aqui na Terra. Sim. Um dia nós vamos voltar. Né? Mas que é diferente, né? O legado e a herança são 2 coisas totalmente diferentes, né? O legado é aquilo que você vai deixar. Pô, digamos lá, amanhã depois eles falam assim, meu pai deixou empresa, minha mãe e tal, tem aqui, mas eles deixam que legado para mim. Isso é importante. Né? Uma herança, eu conheço uma pessoa mesmo que cuidou de uma senhora, e depois descobriu que essa senhora não tinha, inclusive estava no velório da minha cunhada, essa pessoa. Ela cuidou sem interesse nenhum, cuidou por amor de uma tia dela, e a tia não tinha, ela não sabia de todo o potencial financeiro que a tia tinha, mas sabia que a tia não tinha herdeiros nada, e quando a tia falece, depois ela descobre que tudo que a tia tinha deixou para ela. Tudo. Então, quer dizer, ela tem um legado da tia dela, e ela já deixou um legado, independente de qualquer coisa, que o amor pela tia, a compaixão pela tia, gerou um resultado para ela. Então é isso. Nós temos que ter um legado de vida. José deixa aqui para nós um legado de perseverança, de entender, de compreender que não é nas dificuldades que vão falar que Deus não presta, que Deus não é bom, que Deus não existe. Deus não tem nada a ver com o que acontece. É o pecado que generalizou todas essas coisas. Crianças com anomalias. Se Deus fosse bom, isso não acontecia com a criança. Criança inocente. Deus não tem culpa disso. Quantas descendências que vêm? Nós sabemos aqui que de repente um filho de incesto pode vir com anomalias. E quantas pessoas? Pode ser que aquele não teve, mas ele tem dentro do sangue uma questão de incesto que pode, mas depois gerar. E o que Deus tem a ver com isso? Então Deus, Ele sabe, Ele é perfeito em tudo que faz, e a gente tem que cumprir os nossos propósitos, entendendo que em tudo há um propósito de Deus. Sim. E quando juntamos as 2 coisas, com certeza a gente vai ser vitorioso. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Você vê que a gente consegue tirar desse segundo podcast que o Bispo Paulo está aqui, da Bíblia, né? Nós tiramos 2 podcasts incríveis para vocês e aprendemos não só na área do empreendedorismo, como na área da vida, aprendendo um pouco sobre as coisas de Deus, como tudo é muito importante, né, cara? É muito bacana. Com certeza. E agora fica o desafio para você pensar num próximo, cara. Vamos pensar Você vai né? ter, você vai ter que Vamos trazer sim. aí Jó é legal. mais coisa pra gente que tá sendo muito gostoso. Jó, é legal. Jó. A gente Legal. vem aprendido, estamos aprendendo bastante Sim. coisa, né? Não só, acredito, não só eu, como a Dari Sim, hoje sim. também aqui participando aí com a gente, tá sendo muito legal. As palavras. E o Lucas, aparece na câmera aí, Lucas, dá um oi aí pro pessoal. Tá aqui, ó. Pera lá, tô trocando. O Lucas é o nosso editor, cara. Esse daí vocês estão conhecendo um pouco dos bastidores. Pessoal, posso Pode, mas eu gostei da ideia. Agradecer a do todos. guia aqui, ó, de nós Fala sobre marcarmos Jó, sobre né? Jó. sobre Já Jó? ensaio, né? Então, pessoal, se prepara. Vai Vocês ter, vão ver novamente aí o Bispo Paulo trazendo agora um pouco sobre Jó. E Jó é fantástico a história Com dele certeza. também, né? É Muito fantástico. bacana. Muito esse aprendizado cara. também, né? É, De- muito. De todas as histórias a gente consegue, né? Muito Tirar, tirar. filtrar coisas importantes. Pessoal, agradeço aí a todos, mais uma vez a todos aqui na mesa. Obrigado. Muito obrigado aí por mais um podcast. E também agradecer aos nossos patrocinadores. O Armoraria Forte Rocha, o Zimix, o pessoal da Evolaser Taquaral e também o pessoal da Tortola e Lages Margutti. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado aí por acreditar nesse sonho junto da gente. Anjo, Muito obrigado. só um segundinho. Opa. Pode Todas ficar as com a palavras. palavra final. Eu não quero sair com a mesma falha que eu saí daquela vez, assim. Eu quero aqui agradecer a Deus pela Com certeza. oportunidade, Mais uma agradecer pela vida de vocês, pela oportunidade também que me gerou, agradecer a Deus pela vida dos seus ouvintes, todos os seus Amém. patrocinadores, Amém. Luquinhas, que Deus continue te abençoando, que todos nós sejamos agraciados por Ele. E que tudo seja por honra e glória nossa. Amém. Amém. Muito obrigado, Com certeza. Bispo. Obrigado. Fechou. Finalizou, Lucas?